Olá, ouvintes do Dicotomia Podcast. Quanto tempo não estamos juntos em mais um episódio, não é mesmo? A gente ficou um tempo em hiatos por questões acadêmicas, mas as pessoas estão rindo aqui do estúdio, nosso estúdio, elas estão rindo bastante. Mas hoje a gente está voltando com um episódio muito especial, não só porque o assunto é muito importante e ele merece ser tratado com bastante atenção, principalmente no atual momento em que estamos vivendo, né, nas nossas realidades, na realidade do país e global, como também porque hoje estou recebendo uma queridíssima amiga aqui do Dicotomia Podcast, que é ela mesma, a gigantesca Crislane Matos. Dá um oi, Cris. Oi, pessoal. Olá, ouvintes do Dicotomia Podcast. E para me acompanhar nessa entrevista com Crislane, temos também a presença aqui do meu querido amigo e apresentador de Dicotomia Podcast, Adler Lucas. Dá um oi, Adler. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vergonha pra gente que ficou tanto tempo longe do Dicotomia Podcast, mas assim, forças maiores, chamado Universidade, nos forçaram a fazer isso. Final do período, né, Adler? Exatamente, final do período, nos forçaram a fazer isso, mas agora a gente vai voltar assim com um pouco mais de regularidade. Prometemos até o próximo final de período. Faz 2 meses que a gente promete isso, já tem 2 edições de Dicotomias expressas que a gente promete ser mais ativo, mas agora vai! Como diria o Mitchell, de Modern Family, shame. Mas não é sobre Modern Family que a gente vai falar hoje aqui, a gente vai falar sobre direitos humanos. E a gente convidou Cris, porque ela, pra quem não sabe, pra quem não conhece, é a maior. Crislane Matos, além de ser minha grande amiga, ela é também estudante de Direito da Universidade Federal de Sergipe e ela é bolsista PIBIC no projeto que trata sobre direitos humanos e sobre trabalho escravo contemporâneo, né, amiga? Então, eu só queria pedir para você se apresentar um pouco sobre a sua trajetória assim, universitária, do curso de Direito, do que você está pesquisando. Então, a palavra é sua. Olá, pessoal. Eu sou Crislane Matos Santos, amiga de Paula já faz muitos anos, estudante de Direito da UFES. Atualmente eu faço parte do Centro Acadêmico de Direito, sou integrante também da equipe de contratos e projetos da Temis EJ. Aliás, se vocês quiserem conhecer o nosso trabalho, segue lá no Instagram, @TemisEJ_UFES, Temis com THE, EJ_UFES, empresa júnior de direito, e por fim eu sou bolsista, como ela falou, em iniciação científica do CNPq e faço parte do grupo de projeto de pesquisa de trabalho escravo contemporâneo e migração, orientado pela excelente professora Flávia de Ávila e coordenado pelo mestre Lucas Carvalho, e me aprofundando em casos de jurisprudência nacional e internacional. Então, não muito brevemente, né, mas essa sou eu. Exatamente, o melhor da melhor Universidade Federal de Sergipe. E para quem não sabe, é interessante frisar aqui, como a gente falou, que Crislane, ela é de Direito, mas o projeto que ela faz parte é coordenado pela professora Flávia de Ávila, que é a nossa professora do Departamento de Relações Internacionais. Então, assim como a gente já fez uma entrevista com o pessoal de Direito da UFES, é sempre importante, a gente sempre destaca aqui a importância de unir a universidade, os centros acadêmicos, os departamentos, os cursos. Então, dicotomia pela UFES e a UFES pela dicotomia sempre juntos e Shallow. Muito ativo na universidade, inclusive. Adorei todas essas atividades, aproveitando a universidade como deve ser feito sempre. E para falar sobre o episódio de hoje, não só porque a gente queria convidar uma pessoa super legal, mas também porque a gente acha que o assunto é extremamente válido para ser falado em todos os momentos. E também porque, se você não estava ligado nisso, no mês de dezembro foi comemorado o Dia Internacional dos Direitos Humanos, mais especificamente dia 10 de dezembro. E como vocês também podem perceber, lendo os noticiários e vendo os Instagrams de notícia, nos últimos anos, o Brasil tem se destacado de uma forma não tão positiva, ou melhor, bem negativamente, nos fóruns internacionais quando a gente fala sobre direitos humanos. A negligência do Estado brasileiro em relação à proteção e garantia de seguranças básicas para os seus cidadãos não é só de agora, e é isso que a gente vai tratar no episódio de hoje, principalmente porque um exemplo fácil que você pode lembrar é que você deve saber, com certeza, do caso enfrentado pela Maria da Penha,
para dar visibilidade para uma questão tão séria como a proteção às mulheres contra a violência doméstica e familiar. E a trajetória jurídica internacional para a formação da lei brasileira, no caso da Maria da Penha, foi longa, porém foi essencial para a implementação do que temos hoje no país, a tão famosa Lei Maria da Penha. No entanto, no episódio de hoje a gente não vai focar nesse caso tão emblemático, mas a gente vai abordar um caso mais antigo e provavelmente menos conhecido pelos estudantes de relações internacionais. E a gente fala isso porque eu, particularmente, no seu caso de Adler, mas eu não conhecia esse caso até esse ano, quando a gente foi fazer uma matéria de tópicos especiais. Então a gente achou que seria muito interessante falar sobre ele. Esse ano, eu, Adler e Matheus, a gente conheceu um pouco mais num caso emblemático envolvendo o Brasil e a resposta internacional à violação dos direitos humanos, que é o caso da Fazenda Brasil Verde e a denúncia feita à Corte Interamericana de Direitos Humanos pela omissão quanto à situação de trabalhadores submetidos à condição da escravidão. Só para saber, Adler, você conhecia esse caso antes da gente ter feito a matéria? Eu não conhecia o caso. Assim, quando a gente começa a estudar, a gente começa a se interessar cada vez mais, porque são questões muito pertinentes, inclusive, até hoje, assim, a situação aconteceu há vários anos e ainda hoje, assim, você consegue perceber que se repete essa situação, e não só em casos assim tão grandes como o Paulo falou, mas em casos até menores, a gente consegue observar, inclusive saiu nas dicotomias expressas, situações, né, que a ONU acabou reforçando, relembrando o Brasil da importância dos direitos humanos em operações policiais aqui no Brasil, enfim. Acho que talvez vocês se recordem nesse sentido aí dessa omissão do Brasil com relação à questão dos direitos humanos. Então, já fazendo jabá, leia as dicotomias expressas. Mas então, Cris, como foi essa apresentação ao caso da Fazenda Brasil Verde? Eu descobri o caso justamente com o projeto de pesquisa, porque no direito isso não é muito falado. A gente não tem luz sobre o caso, ninguém discute sobre isso. O direito é um mundo muito fechado, né, comparado a relações internacionais. Então isso não chega aos estudantes de direito. Ninguém, provavelmente, da minha sala conhece, a não ser que tenha tido interesse em pesquisar ou já tenha uma linha de pesquisa relacionada a trabalho escravo mesmo. Mas, fora isso, não é muito noticiado. Até por ser muito mais antigo, né? Porque na época das reportagens eram lá nos anos 2000. Então, não tinha como ter esse acesso. Pronto, então assim, já que a gente percebeu que existe uma carência de conhecimento sobre o caso Fazenda Brasil Verde, eu acho que seria interessante, Cris, ter uma contextualização do caso para os nossos ouvintes e também falar um pouquinho do papel da Corte Interamericana de Direitos Humanos nessa realidade. Então, o caso envolvendo a Fazenda Brasil Verde aconteceu entre os anos de 1988 e 2000. Ele é um caso tão emblemático justamente porque foi a primeira vez em que o Brasil foi condenado internacionalmente por trabalho escravo contemporâneo. Isso foi feito pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em 20 de outubro de 2016. Na sentença, cujo nome apareceu oficialmente é Caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde versus Brasil. A Pátria Verde e Amarela foi condenada pela submissão de 128 trabalhadores à condição de escravidão, além de diversas outras negligências. O caso se deu da seguinte forma. A fazenda pecuniária, que é localizada no interior do Pará, durante a década de 90, recebeu uma grande parcela de trabalhadores entre seus 15 a 40 anos, e já a partir daí foram apresentadas uma série de denúncias para o CDDPH, que é o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. E essas denúncias aduziam sobre a prática de trabalho escravo e até sobre o desaparecimento de trabalhadores. Mesmo com tudo isso, foi apenas em 1996 que o Grupo Móvel de Fiscalização do Ministério do Trabalho, do MPT, foi capaz de fazer as fiscalizações sobre essas práticas e fiscalizar a fazenda e checar se eram verdadeiras ou não essas acusações. Já em 1997, 2 desses trabalhadores conseguiram fugir e deram seus relatos à Polícia Federal do Pará. A história não difere de muitas outras que relacionam com o trabalho escravo, o TEC. Aqui o TEC vai ser a abreviação não de tarifa externa comum, né? Vai ser trabalho escravo contemporâneo, diferente do RI. Então, os trabalhadores passaram por horas exaustivas de trabalho, eles contraíram dívidas indevidas, eram impedidos de deixar a fazenda e, em resumo, ficou registrado oficialmente que eles eram alojados em barracões cobertos de plástico e palha
eram portadores de doenças de pele, não tinham atenção médica, a água que ingeriam não era apta para o consumo, além de que todos eles haviam sofrido ameaças com arma de fogo, e ficou comprovado que a Fazenda Brasil Verde escondia esses trabalhadores, para o pessoal ter noção, com apenas uma inspeção. Uma inspeção, eles conseguiram achar mais de 80 pessoas escondidas. Então, quem recrutava esse pessoal era conhecido como gato. Vocês chegaram a assistir o filme Sete Prisioneiros? Não conheço. Se vocês tivessem assistido, talvez pegassem referência, mas eu vou resumir. É com Rodrigo Santoro e Christian Malheiros. A diferença, comparando com o caso da Fazenda Brasil Verde, é que se passa no Ferro Velho. Mas tem o mesmo papel, você percebe os padrões, de que é um cara que vai recrutar, ou seja, vai pegar lá no interior pessoas pobres, pessoas necessitadas, diz aquela promessa de trabalho, lá vai ser maravilhoso, lá você vai conseguir dinheiro para sua família, já paga adiantado para a família, dizendo, como esse trabalho vai ser bom. Então é o mesmo papel aqui. Então esse pessoal da Fazenda Brasil Verde, esses trabalhadores, eram recrutados por esse tal de gato, que também era chamado de melandinho. Ou seja, tanto esse gato, tanto o gerente da fazenda, o dono do imóvel, todo mundo foi denunciado pelo Ministério Público Federal, pelo MPF, isso ainda antes dos anos 2000. O que acontece a partir daqui, né, é o que muitos criticam em relação ao direito, e criticam com muita razão, infelizmente. Que é, por exemplo, em 2001, o juiz federal da causa se declarou incompetente para julgar o caso. Até aí tudo bem. No direito a gente tem isso previsto, tem previsto essa possibilidade. Mas em 2004, o caso passou para a Justiça Estadual, que usou da mesma prerrogativa, ou seja, alegando também incompetência para julgar o caso. Aí, se você já estava com a pulga atrás da orelha, você começa a estranhar mais ainda. E só em 2007, ou seja, o lapso temporal, que foi da denúncia do MPF em 1997 até 2007, que o STJ, o Supremo Tribunal da Justiça, decidiu que a Justiça Federal era competente para julgar o ocorrido. Parece batatinha frita 1, 2, 3. Quando parar de contar, você vai decidir quem é que vai julgar o caso. 10 anos. É muito tempo, ficou um circo, sinceramente. Um circo. Uma vergonha nacional. E finalmente, em 2008, aí você, ouvinte do Dicotomia, deve estar pensando, agora vai. Agora vão fazer valer o direito. Agora vão entender que o que aconteceu foi um caso desumano. Vão fazer o devido rito, vão entender a urgência que tem que julgar o caso. São centenas de vidas envolvidas, né? Foram 128 trabalhadores e tudo mais, as vidas afetadas, vão resolver finalmente isso, mas basicamente não foi o que aconteceu. Decepcionada, mas nada surpresa. É aqui que entra a importância gigante da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E o porquê disso basicamente porque o Brasil é um dos 20 países que fazem parte da Corte IDH, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e com isso está sob égide da mesma, ou seja, está sob os regimentos dessa corte. E assim, as ações ou falta de ação, como no caso do Brasil foi falta de ação, o que fala muito, né, a falta de agir, foi uma palhaçada, basicamente. Uma palhaçada, ninguém queria julgar o caso, passou por quase todos os órgãos possíveis, ninguém era competente para julgar, e depois extinguiram a ação penal, o que não faz sentido algum, dá para ver a politicagem no meio disso. A Corte Interamericana de Direitos Humanos percebeu, né? Isso reverberou internacionalmente de uma forma muito grande. E voltando aqui para a Corte, esse foi o primeiro caso contencioso perante a Corte Interamericana envolvendo o TEC, que é o Trabalho Escravo Contemporâneo. Então, depois de terem sido feito todo o estudo, levando em conta dispositivos internacionais, como decisões de tribunais internacionais, levando em conta as características do trabalho escravo contemporâneo, eles chamaram de delito internacional de escravidão, porque tem pequenas nomenclaturas que para o direito são muito importantes. Então, eles chamam de delito internacional de escravidão. E mais para frente, a gente vai falar, né, sobre esses conceitos que o meu projeto de pesquisa estuda. E a conclusão que a Convenção de 1926, que o Brasil faz parte e que a Corte Interamericana fez, definia a escravidão sendo o estado ou condição de um indivíduo sobre o qual se exerce
uma total ou parcialmente os atributos do direito de propriedade. Depois, essas próprias definições do que é escravidão e seus sentidos foram se ampliando até para a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos. A gente está falando de 1926, eles mesmos foram se adaptando. Em 1956 já houve outra mudança, porque mudanças de conceitos são muito importantes. Então, nesse sentido, para caracterizar uma situação de escravidão nos dias atuais, deve-se avaliar, segundo a mesma Corte, os atributos do direito de propriedade, que, segundo eles entendem sendo como restrição ou controle de autonomia individual, perda ou restrição de liberdade de movimento de uma pessoa, obtenção de um benefício por parte do perpetrador, ausência de consentimento ou de livre arbítrio da vítima, impossibilidade ou irrelevância devido à ameaça de uso da violência, outras formas de coerção, como medo, fraude, falsas promessas, que no caso do filme que eu citei, Sete Prisioneiros, é bem visto, né? É bem explícito, falsas promessas de que vai ter um trabalho bom, que lá você vai mudar de vida, você vai poder juntar uma grande quantia de dinheiro, vai voltar para sua terra, vai ajudar a sua família, uso de violência física, psicológica, a vulnerabilidade da vítima, detenção, cativeiro, que no caso da Fazenda Brasil Verde, eles não podiam sair, não podiam deixar a fazenda e eram ameaçados com arma de fogo, e a exploração do trabalho. E assim, analisando o caso Trabalhadores Fazenda Brasil Verde versus Brasil, ficou claro para a Corte Interamericana de Direitos Humanos que os trabalhadores resgatados da fazenda foram 85 desses 128, se encontravam em situação de TEC, de trabalho escravo contemporâneo, e ainda registraram também o tráfico de pessoas, porque ocorria, às vezes, você ir lá e realmente capturar do interior, da família desse pessoal, e pegar a força e submeter sobre o regime de escravidão. Assim sendo, a Corte considerou que o Brasil não adotou as medidas específicas de prevenção para que esse tipo de trabalho não ocorresse, o que viola o artigo. Os artigos da Convenção são mais de um, mas a exemplo, o artigo 6.1 da Convenção que eu já citei aqui, que o Brasil está submetido, e o Estado também não foi capaz de lidar com a situação, basicamente porque foram feitas diversas denúncias, foram feitas inspeções, foram achadas pessoas em situação, e o Estado não conseguiu coordenar a Polícia Federal, não soube atuar com o Ministério do Trabalho, e ainda não teve... e ainda teve, na verdade, ainda foi registrado trabalho infantil no meio disso tudo. Ainda conseguiram achar crianças de até... que não tinham atingido ainda a maioridade trabalhando nessa situação. Sim. Nossa, aqui é um caso muito, muito pesado, muita coisa realmente que pesa bastante, assim, e, tipo, muito interessante, né, de escutar as histórias, assim. Você tá contando de uma forma, assim, que tá me prendendo de essas informações, assim, que eu talvez não tenha tido acesso antes. É um circo de terror, é como se fosse uma cebola com várias camadas. Você vai descobrindo e vai ficando pior. E também, como houve desaparecimento de pessoas, a gente suspeita, né? Eu vou falar aqui, não posso dizer que foi oficialmente, porque nada foi comprovado, mas a gente suspeita de assassinato, porque tiveram 2 corpos que simplesmente sumiram. Então, você tem, muito provavelmente, assassinato, né? Você tem homicídio, você tem trabalho infantil, você tem tráfico de pessoas, você tem trabalho escravo. Tipo. Tudo isso abaixo do leque do Estado brasileiro, que deveria estar nos protegendo e garantindo o mínimo, que assim, o mínimo é você ter um banheiro para fazer suas necessidades no trabalho. Isso não tem, assim, sabe, tipo, gente rápida de pessoas. E em 2008, foi ontem, né? Um dia desses aqui. Todo mundo, não, eu não sou competente para julgar, não sou competente para julgar. Ninguém querendo se meter com isso, sabe? E pegar a responsabilidade e falar, eu vou defender esse pessoal, eu vou, tipo, dar o que eles merecem, sabe? Ninguém fez isso. Teve que vir a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, nesse sentido também, é importante também falar para os nossos ouvintes, né, que o Sistema Internacional de Direitos Humanos, ele é composto por várias regiões, né, tipo assim, é regionalmente separado. Tem um sistema interamericano, que cuida aqui da parte da América, tem um sistema europeu, tem outros sistemas ao redor do mundo que cuidam dessa parte.
Então, por exemplo, o sistema, eu vou falar essa partezinha aqui do mais burocrática, digamos assim, do sistema interamericano, como é que ele basicamente se divide em duas partes, né, que seria a comissão e a própria corte, e como o Chrisline bem observou, o país aceitar que seja julgado pela corte é uma coisa à parte, você tem que aceitar de fato, você tem que assinar o tratado lá, referente a essa questão. E a Comissão Interamericana, é importante frisar também e falar para todos que qualquer pessoa ou grupo social pode entrar com uma petição, né, apresentar uma petição perante a corte, seguindo, lógico, todo o protocolo. Então, uma das questões é que tenha se esgotado todos os recursos internos do país com relação àquele caso, e talvez por isso se prolongue tanto, né, não querendo dar uma desculpa de 10 anos, mas, tipo, isso acaba prolongando um pouco mais também. Então, qualquer pessoa pode entrar com um pedido na Comissão Interamericana para apresentar casos que ultrapassem os limites aí dos direitos humanos. Então, tipo assim, pra mim, o que Chris Line tá falando, tipo, só demonstra a incompetência brasileira de julgar e de colocar questões que são de extrema importância na pauta internacional e na pauta nacional também, que é a questão dos direitos humanos. Eu até pensei agora com isso que a Adler falou. A gente conheceu durante a disciplina, que acho que eu até citei no início do episódio, outros casos bem emblemáticos, assim, sobre a grande atuação do Brasil, né? Fazendo péssimas coisas para lidar com as questões de direitos humanos dentro do país. Acho que a gente pode deixar como referência lá, pelo menos o nome dos casos, para que, juro, eu não conhecia nenhum desses que a gente conheceu, então se alguém quiser conhecer mais, acho que é interessante, a gente pode colocar lá no nosso Instagram. E outra coisa que eu tava olhando sobre esse caso da Fazenda Brasil Verde, que as pessoas recebiam um salário, se eu não me engano, de 70 centavos por dia. 70 centavos por dia. Gente, se você compra uma paçoquinha, é 50 centavos. Entendeu? 70 centavos por dia dá quanto em um mês, minha gente? E tipo, sabe, quando você vê o absurdo que é toda essa situação e como não tinha ninguém lá pra ir resolver, assim, tipo, gente, revolta. Mas uma coisa que vocês podem ter percebido na fala de Chrisline é que ela citou várias vezes o termo TEC, ou a palavra trabalho escravo contemporâneo, e não a palavra trabalho análogo à escravidão, que é uma coisa que a gente percebe muito quando vê as notícias, né? Trabalho análogo à escravidão. Então, Cris, eu queria entender, se você pudesse falar um pouco mais sobre o que seria esse trabalho escravo contemporâneo e qual a diferença da gente falar TEC, ou trabalho escravo contemporâneo, ao invés de falar trabalho análogo à escravidão. O trabalho escravo contemporâneo, ele é fruto da colonialidade. Ele é fruto do racismo e é preciso pensar sobre as relações de dominação do poder que é presente na história do nosso país, entre o senhor, entre o escravo, por exemplo, além de compreender também a interseccionalidade presente que é inerente a esse termo, certo? Ao TEC. E ele não está presente só no interior da fazenda, como no interior, nas fazendas, no ferro velho, indústria têxtil. Ele está presente também, por exemplo, em casas de família. É como se fosse uma cebola com diversas camadas e é impossível esgotar o tema. Mas, finalmente, né, respondendo a pergunta, porque eu sei que o pessoal de direito é conhecido por ser prolixo, os estudiosos entendem que o motivo de não usar o termo trabalho análogo à escravidão, e aqui eu aprendi muito bem o peso do conceito com a professora Flávia, no seu livro sobre direitos humanos, e o motivo de usar o termo trabalho escravo contemporâneo, é justamente porque quando você começa a pesquisar, você começa a analisar os julgados, analisar como é que o Brasil enxerga o trabalho escravo contemporâneo, percebe-se que ele sempre tenta tirar o peso do fato real. Então, sempre tentam usar de um eufemismo nos julgados, nas decisões, e você percebe que eles tentam sempre dizer que é um trabalho exaustivo, um trabalho não digno, degradante, mas não usam a palavra, não usam o termo trabalho escravo. Então, logo, o trabalho análogo à escravidão nem é, na verdade, um dos piores termos, mas ainda é um termo brando, ainda não transparece o que acontece na realidade, já que o trabalho escravo contemporâneo traduz muito melhor a escravidão que acontece hoje em dia, pois é assim que acontece a escravidão, ela não acabou. Então parece besteira, né? Parece um detalhe, falar trabalho escravo contemporâneo, não trabalho análogo à escravidão, mas o conceito, ele muda tudo.
E o juiz sabe disso, e por saber disso, ele se vale desse direito, se vale dessas palavras, porque o conceito por trás muda todo sentido e muda decisões. Você perde ou ganha casos por briga conceitual, muitas vezes. Então tem que bater na tecla da necessidade de se usar o termo correto para unificar também essas decisões e ver o que realmente está acontecendo no Brasil. É muito mais pesado você falar trabalho escravo contemporâneo, trabalho escravo, do que um trabalho análogo à escravidão. Porque é análogo, é um trabalho parecido, é um trabalho que você pode comparar com a escravidão. Mas quando você fala um trabalho escravo, poxa, se é um trabalho escravo, existe escravidão. Existe escravidão, a escravidão ainda não acabou, ainda existe um trabalho escravo, um trabalho escravo, então é muito pesado. Eu não sei nem como explicar o peso da diferença de conceito, então é muito conceitual. É uma briga conceitual mesmo, e os estudiosos, doutrinadores, o pessoal que se aprofunda no conceito, entende como é que isso é usado pelo próprio Brasil, pelos próprios juízes e advogados e promotores, para fazer com que o trabalho escravo não exista, basicamente. Isso aí não é trabalho escravo, isso aí é um trabalho exaustivo, então isso aí é para o TST. Eu percebo que muita coisa que não deveria estar sendo tratado pelo TST é tratado pelo TST, porque, não é trabalho escravo, então é só, tipo, você tem que pagar as férias desse cidadão, você tem que pagar só, sei lá, o cara, você fez isso com ele, ele perdeu um braço, então você tem que pagar uma indenização, não sei o que, não sei o que lá. Não é isso, ele passou por um trabalho escravo, ele foi ser escravo. Então, é uma diferença de peso muito grande. Então, por isso que tem que bater muito na tecla do termo trabalho escravo contemporâneo e de fixar e unificar isso, porque quando se faz pesquisa, se entende a importância, porque entrar no site do STF para pesquisar e você vê a jurisprudência de quantos trabalhos escravos contemporâneos, quantos casos eu estou tendo. Às vezes você não acha o que você quer, porque eles não estão usando a nomenclatura correta, eles não estão julgando como isso. Aí você vai para outro órgão. É a mesma história da Fazenda Brasil Verde. Não quero julgar. Isso aqui não é comigo. Isso aqui é com outro. Aí fica um passando para um. E no final, eles simplesmente extinguem. Não existe mais. Tanto é que foi basicamente assim. Todo mundo ficou passando, que nem uma batata quente, né? De uma mão para outra, e no final jogaram no chão. Ninguém julgou. Teve que vir a corte para cá. Então, essa briga conceitual é importante para a gente frisar o quanto que é pesado. É escravo, não é parecido, não. É escravo nos dias de hoje. A escravidão nos dias de hoje é dessa forma. Ponto. Nossa, amiga, extremamente bem colocado, assim. Acho que quando eu fiz a pergunta dava pra perceber, mas a sua fala foi muito importante. Porque a gente sempre, pelo menos assim, a impressão que eu tive quando a gente começou a conversar sobre esse assunto é que as notícias que eu via sobre trabalho escravo contemporâneo falavam trabalho análogo à escravidão. Até a gente comentou sobre isso. Trazer essas palavras, o poder das palavras, tipo, de não falar uma palavra e falar outra, é essencial para evidenciar como o debate é realmente chocante, sabe? Porque realmente quando você fala trabalho análogo à escravidão, é tipo assim, é problemático, mas não tem o mesmo peso de você olhar para uma palavra tão forte, que carrega assim... Nossa, eu não sei nem como expressar, mas eu acho que foi muito importante o que você falou. E no âmbito jurídico, eles usam disso. Então, pra gente é uma coisa que nos toca diferente, mas pra eles é uma arma jurídica, sabe? Ainda tem essa parte que me chateia com a gente, é pra gente entender, tipo, sabe, no nosso consciente que existe e nos toca. Mas pro jurídico é outro patamar. Aí é onde me deixa com raiva, porque eles fazem propositalmente. A gente não percebe, você não percebe. Um jornalista não tá percebendo quando ele tá escrevendo. Ele acha que tá usando o sinônimo da palavra, para não ter repetição da palavra. O advogado não. Ele vai livrar seu cliente de não entrar nessa tipificação penal. Porque é tipificado no Código Penal, o artigo 149 tipifica o trabalho escravo contemporâneo. Então, não vai entrar nisso aqui não, vai entrar na área do trabalhista, entendeu? Então, tem essa diferença. Então, pra gente é uma coisa de tocar, poxa, escravidão, tipo, escravo, e pro outro é tipo, não, vou livrar meu cliente. Não, isso aqui não acontece. E também para embelezar o Brasil, dizer que não ocorre trabalho escravo. E ocorre algumas situações degradantes de trabalho, mas trabalho escravo contemporâneo, não. Na minha terra, não. Então, é assim que eles fazem. Amigo, quer fazer alguma colocação ou posso passar pro próximo tópico? Não tenho colocação nenhuma, porque, tipo assim, tá perfeito, velho. Tipo, eu escutei ela explicando. Eu realmente nunca tinha parado pra pensar na importância dessa diferenciação conceitual. E que, tipo,
parece ser besteira, como ela mesmo colocou, mas é de extrema importância por todos os fatos que também foram colocados, assim. Eu acho que eu não tenho colocações a mais nenhuma, assim. Tava perfeito, velho. Mexe. É, exatamente. Tem essa questão também que você fica... sabe, parece que você tá digerindo ainda a informação, assim. Então eu tô meio que só pensando em como a gente trata isso, se é só no Brasil também, se no âmbito internacional a gente também tem esse mesmo problema. Enfim, tô só viajando aqui por enquanto. Mas, pra chegar, acho que já deu pra perceber dentro da fala. Eu vou falar Cris, amiga, porque é muito difícil te chamar de Crislane. Mas. Perdão, ouvintes, por informalidade. Mas dentro da fala de Cris, acho que já deu pra entender um pouco do papel, assim, do internacional, né? Porque, querendo ou não, assim, esse podcast fala de relações internacionais. E perceber, tipo, o Brasil e perceber o internacional. Então, pra fechar e pensar, assim, qual a importância do internacional dentro dos debates de tech e dos direitos humanos e como isso se relaciona à jurisprudência interna do país, já que Cris falou que ela estuda essa parte da jurisprudência, né? E, nossa, gente, eu vou dizer, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre direito internacional, assim, não era uma das minhas grandes afinidades. Eu comecei a gostar um pouco mais com o tempo, mas eu valorizo meus amigos, assim, que tem muito a me ensinar, então eu passo essa bola para Crislane Matos. É com você, amiga. Então, eu acho importante frisar que o trabalho escravo contemporâneo ele ainda está presente no mundo todo, não só no Brasil, como o Adler falou, e muitas coisas que acontecem aqui no Brasil é só apenas uma reflexão do que ocorre no mundo, mas sim, a gente tem muitas particularidades. Então, o trabalho escravo é um fenômeno mundial, cujas algumas características persistem desde a antiguidade até os dias de hoje. Já outras características se atualizaram com as nuances atuais do mundo capitalista em que a grande maioria vive, mas, novamente, o Brasil não é uma ilha isolada no mundo. O nosso país ainda faz parte de acordos internacionais, como sempre é frisado por aqui, e ainda mantém relações com outras nações, relações cordiais ou não, né? Mas que são mantidas, já que já tem um episódio aqui no Dicotomia falando sobre isso, aliás, se vocês quiserem checar, aí é com Dicotomia Podcast, vejam aqui. Continuando, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, publicou em 2017 estimativas da prevalência do trabalho escravo contemporâneo. Ou seja, basicamente falaram do trabalho escravo contemporâneo persistindo ainda no mundo atual, incluindo trabalho forçado, tráfico de pessoas, diversas outras formas de submissão, as quais tratam as pessoas de formas basicamente desumanas. E esse exemplo que eu utilizei, essa ação da OIT, que é internacional, a qual ficou registrado que na África estima-se que existam 7,6 pessoas sendo escravizadas a cada 1.000. Já na Ásia, esse número cai para 6,1 a cada 1.000. Na Europa, estima-se que é de 3,9 escravizados para cada 1.000. Na América, onde estamos, né, aqui o Brasil, temos 1,9 para cada 1.000. Em resumo, a OIT calcula que existam 40 milhões de pessoas passando atualmente por isso. É inimaginável, acho que a gente não consegue fazer no nosso imaginário, conseguir entender ou botar cabeças realmente nesse número. Parece só estimativa, parece só números vazios. Mas, recapitulando, a grande importância desses órgãos internacionais, como a OIT, e suas ações é expor, é pressionar, cobrar posicionamento dos países, como o Brasil, por exemplo. Isso reflete diretamente nos países que são cobrados. Hoje em dia, já temos a lista suja, que é considerada constitucional. A lista suja, pessoal, é uma lista que os condenados por TEC, por fazerem trabalho escravo contemporâneo, têm seus nomes expostos durante um tempo limitado, eu acho que são uns 2 anos, pelo que eu me lembro, e ficam proibidos de terem empregados até que consigam acertar tudo com a lei e com os afetados pelos seus crimes, o que é um imenso avanço para o Brasil. Ao você conseguir analisar a jurisprudência interna do TST, por exemplo, é visto muitas vezes que os condenados, ao desobedecerem essas ordens, sofrem sanções por isso e voltam novamente para a lista suja e fica no grande ciclo até que eles consigam obedecer, consigam pagar pelos seus crimes. E também para mim, a grande valia dessa lista suja é justamente a exposição, porque a gente tem a população também tem como lutar contra o trabalho escravo contemporâneo junto com a própria lei, porque você tem acesso
Quem é que está fazendo esse tipo de crime? Então, eu acho que o papel do órgão internacional na nossa jurisprudência é justamente isso: pressionar o país, expor o país e cobrar. E a partir disso, a gente vai tendo acesso e vai expondo, a população vai se indignando, a gente vai cobrando, a gente vai pressionando cada vez mais. Então, é triste, sim, que muitas vezes a decisão tem que vir de fora, vem de fora, pressiona e o Brasil faz, mas eu sinto que é uma coisa importante, a gente não pode negar o grande efeito que isso tem. É exemplo da lista suja que eu citei. E que realmente é muito efetivo, porque não tem como continuar fazendo. Porque no momento que ele foi taxado, teve seu nome exposto, vai ter que passar por sanção, ele não tem como contratar mais empregados, entendeu? Então, isso para mim é um grande avanço. Aquele cara da fazenda, ele não vai ter mais como contratar empregados durante aquele tempo, até que ele pague tudo que ele tem com a lei. Então, para mim, esse é um grande avanço. Para mim, isso é muito importante. E para mim, essa é a correlação que tem entre o internacional, né, e a nossa jurisprudência. E quando acho que é uma coisa que a gente tinha conversado antes sobre esse episódio e que a gente sempre pensa assim, quando a gente fala em relações internacionais, eu não sei se Cris, dentro do direito, eu imagino que seja uma percepção um pouco diferente, mas a Adler pode concordar comigo que quando a gente vê essas coisas relacionadas a direitos humanos, ou tipo, debate sobre migração, por exemplo, que a gente fez um trabalho recentemente sobre migração de haitianos para os Estados Unidos, quando a gente fala sobre como as instituições internacionais, encarando os direitos humanos como uma instituição no sentido mais amplo, né, podem fazer para reverter ou parar essas atitudes dos estados, porque sempre a gente fala sobre a soberania dos estados e como os estados são soberanos e que com eles, dentro deles, não há ninguém acima deles e que como às vezes parece que em um debate qualquer as pessoas falam, a ONU vai resolver, mas quando a gente vai olhar, a gente fica meio sem esperança, porque parece que não tem como fazer nada, tipo, o Estado tá lá, ele é o maior, sabe? Mas a gente até tinha conversado um tempo atrás sobre isso, e falando sobre como o Cris citou a questão do internacional e a influência, a relação com a jurisprudência interna do país, acho que vale a pena citar para os nossos amigos internacionalistas que às vezes se sentem um pouco pessimistas com relação às atuações internacionais de um modo geral, para tentar minimizar essas questões tão problemáticas internas, que quando a gente fala sobre o papel das análises institucionais, do papel dos constrangimentos das instituições, até como o Cris falou, de apontar o erro, é complicado que a gente leve em consideração a soberania dos estados, como eu falei, porque é um papel importantíssimo quando a gente discute relações internacionais, mas é importante lembrar que quando a gente faz análise, principalmente assim, voltada para o internacional, a gente também focar para a dimensão normativa do direito e, assim, olha, a gente está mostrando isso está errado, tipo, apesar de não existir uma punição em vários casos, a dimensão normativa é importante, tipo, saber que a regra existe, mostrar que você está infringindo a regra e buscar outros mecanismos de lidar, tipo, minimizar situações extremamente problemáticas, não só no trabalho de escravo contemporâneo. E que eu gostaria de falar, novamente batendo na tecla, que a gente tem uma tipificação do Código Penal. Você falou do direito normativo, a gente tem o código, o artigo 149 do Código Penal, que ele fala explicitamente do trabalho escravo contemporâneo. Ele fala que reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo o trabalho forçado ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio a sua locomoção em razão de dívida contraída, como foi o exemplo da Fazenda Brasil Verde, com empregador ou preposto, e tem pena, tem tudo tipificado, então não tem desculpa alguma. E ele vai e cita, tudinho certinho, pena de 2 a 8 anos e além das multas. E tipo, é bom que evoluiu, né? Porque, nossa, de Fazenda Brasil Verde até estamos agora. Esperamos, sinceramente, que temos evoluído de forma. Não me perda a palavra agora, mas. De uma forma consistente. O que me veio à mente, assim, o meu contato que eu tive com estudando a questão da Comissão de Direitos Humanos, enfim, um sistema internacional de direitos humanos também, é que essa questão do efeito, né, das causas, enfim, dessa colocação, realmente a gente que é internacionalista, que estuda as relações internacionais, sabe que normalmente é bem difícil de haver uma coisa mais concreta, mais palpável na prática que seja se realizado. Até mesmo
quando o país é julgado e culpado pelo aquele caso, até mesmo no cumprimento das ordens ou das sugestões que foram feitas pela corte, dificilmente se cumpre, e quando se cumpre parte dela em tempos muito prolongados. Então, em diversos casos eu consigo lembrar que eu tive contato, assim, seja por pesquisa, ou seja, por pessoas apresentando o caso, que demonstram esse problema, assim. Mas se existe uma perspectiva que pode ser positiva e que a gente tenha que se apegar, na verdade, nessa questão da jurisprudência, é que casos como esse da Fazenda Brasil e outros casos acabam servindo de exemplo para os casos seguintes. Então, eles acabam utilizando muito, e essa repetição de utilização de jurisprudência acaba criando uma consolidação um pouco mais firme, assim, quando relação às questões que estão sendo apresentadas e os direitos que precisam ser demandados e tal, precisam ser ofertados principalmente pelo Estado. E aí, nesse sentido, a Corte, como geradora do direito, ela acaba rebatendo isso para os estados. Então, por exemplo, no caso brasileiro, se a gente fizer uma pesquisa assim, superficial, a gente já consegue encontrar diversos casos de jurisprudência, de casos da Corte Internacional, que acabaram virando ou inspirando leis, acabaram inspirando conduções de questões internas. Então, por exemplo, eu lembro que em uma das pesquisas que eu fiz sobre um caso que era o caso do Paraguai, o Xamok Kazek, a comunidade indígena Xamok Kazek, eu pesquisei e cheguei ao acesso do manual de jurisprudência dos direitos indígenas, que foi lançado pelo Ministério Público em 2019. Então, nesse sentido, é um livraço, assim, gigante, demonstrando o quanto tinha se avançado e o quanto se precisa utilizar a jurisprudência da Corte Internacional dentro do país, assim, quando não se tem... Inclusive, eu acho que Cris pode até me corrigir se eu estiver errado. Quando não se tem quando você não consegue o direito interno não consegue se balizar em alguma questão, com alguma norma interna, ela acaba procurando normas internacionais para tentar julgar de uma forma mais correta, digamos assim, ou pelo menos com mais respaldo, sabe? Tem várias instâncias, porque você pode, se você não conseguiu fazer por analogia, tem várias instâncias que você pode tentar para conseguir preencher uma lacuna na lei, né? Você pode sim, se você tiver sobre um tratado, fazer, não, então se a gente está sobre esse tratado de direitos humanos e o internacional vê dessa forma, o Brasil vai agir de acordo com isso, vai agir de acordo com esse tratado, por isso. Dessa forma, como se fosse uma analogia ao que ocorre internacionalmente, já que estamos sob essa égide, né? Então, aos internacionalistas pessimistas que acham que talvez não tenha efeito nenhum ou causa nenhuma, acho que a gente precisa pegar o que realmente está sendo feito e o que tem de fato efeito na nossa realidade, como o que a gente acabou de citar aqui, essa jurisprudência que acaba rebatendo aqui no entendimento brasileiro. E eu acho que é isso. Tipo, estou satisfeitíssimo com essa explanação de Cris. Nossa, colocou tudo assim... Tudo no string, assim, consegui... Minha mãe aqui tá perfeita agora. Consegui entender tudo. Eu estou feliz, gente. Ai, amiga, arrasou, viu? Serviu tudo mais uma vez. Queria dizer que eu aprendi demais. Então, assim, é um prazer receber grandes amigos para falar sobre debates acadêmicos, assim, eu fiquei muito orgulhosa. E agradecer mais uma vez, para quem não sabe, Cris é uma grande acompanhadora do Dicotomia Podcast, ela faz propaganda da gente em vários lugares. Uma vez a Adler achou que a gente tinha um fã, ele jurava que a gente tinha um fã, mas era só ela fazendo propaganda, entendeu? Então valorizem seus amigos, entendeu? É muito importante. Eu valorizo a minha amiga, a gente se valoriza, então todo mundo aí junto, Shalonal. E eu agradeço muito, muito, Cris. Obrigada por ter participado, aceito o nosso convite. Eu que agradeço, gente. Espero que eu tenha conseguido explanar algumas coisas do tema do trabalho, né? E a importância do estudo do trabalho escravo contemporâneo. Espero que tenha feito o pessoal se interessar um pouco mais pela temática. É isso. Obrigada. Se Cris Line tem alguma sugestão, indicação para os nossos ouvintes com relação... para se aprofundar ou que tenham um interesse maior sobre o tema, então, por favor, Cris, fique à vontade. Então, pessoal, eu queria aproveitar o espaço para divulgar o GPTEC, que é o Grupo de Pesquisa de Trabalho Escravo Contemporâneo. Eles já publicaram muitos livros com material muito bom mesmo. Também a Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da Faculdade de Direito da UFMG, que também tem um arsenal de dados incrível.
e recomendo procurar autores como Leonardo Sakamoto, Orlando Patterson, e não poderia faltar a grande Flávia de Ávila, que tem trabalhos acadêmicos excelentes sobre a temática, e o José Lucas de Carvalho com seu livro Trabalho Escravo Contemporâneo em Disputa. É isso, pessoal. Obrigada. Mas é isso, gente. Pra quem quiser e tiver interesse nessas referências que foram colocadas e indicadas por Chris Line, elas ficarão todas no nosso Instagram. E também, às vezes, a gente coloca no nosso Twitter. Então sigam nossas redes sociais. É o @dicotomia_cast no Instagram e em todas as redes sociais. E é isso. De novo, agradecer a Chris Line e até a próxima, gente. Tchau, tchau. A próxima que não demore tanto tempo assim. Obrigada, Cris. Ela desligou o fone de ouvido, mas ela só tá escutando. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau! Tchau, pessoal!